Olá galera da automação, estamos aqui com mais uma aula repleta de conteúdo para você e dessa vez nós iremos falar um pouquinho sobre os compressores, como fazer a identificação dos terminais e como fazer a conexão elétrica desse componente muito importante nos equipamentos da área de refrigeração e climatização. Vem comigo! Para essa aula nós precisaremos estar utilizando o equipamento chamado multímetro, tá? A gente vai estar utilizando ele nessa função de teste de diodo. Essa função aqui ela tem o aviso sonoro, tá? E muita gente conhece ela como teste de continuidade, tá? Então essa função aqui a gente vai estar utilizando para fazer a identificação desses terminais. Uma dica muito importante aí para vocês é que para esse momento o ideal para quem está começando é fazer a representação desses terminais aqui em uma folha branca, tá? Você desenha esses terminais para que você, após as medições, você anote os valores e possa fazer a identificação correta. Você vai ter uma facilidade muito grande utilizando essa estratégia. Com um pouco mais de experiência, você vai conseguir fazer a identificação sem anotar. Vamos fazer o seguinte, ó. Primeiro passo, escolhe um dos terminais para deixar uma ponta de prova fixa. No meu caso, eu vou escolher esse terminal aqui, inferior da esquerda, tá? A partir disso, eu vou fazer a medição para os outros dois terminais. Primeira medição, valor de 26 ohms, tá? Vocês puderam observar aqui no instrumento. Esse valor vocês anotam no desenho que vocês fizeram aí na folha do caderno, tá? 26 ohms. Vou fazer a próxima medição, 32 ohms. E por último, ó, vou medir nos outros dois terminais. Encontrei o valor de 5 ohms, certo? Então, anotando esses três valores, vocês observaram que esses dois terminais foram os terminais com o maior valor de resistência, ó. Foram os terminais que apresentaram o valor de 32 ohms. Significa que esses dois terminais, eles são os terminais de partida e permanente, tá? Ou start e run, tá? Partida e marcha, start e run, são os nomes aí que o pessoal costuma estar utilizando. Dependendo da literatura, vai mudar um pouquinho esses nomes, tá? O que importa um é o permanente, que é o marcha, e o outro é o start. Mas eu não sei ainda quem é quem. Com isso, só restou esse terminal aqui de cima, que a gente já consegue afirmar que esse daqui é o comum. Tá? Então agora eu vou colocar uma das pontas de prova no comum. Isso aí eu já posso anotar no caderninho, ó. Esse daqui que eu identifiquei, já posso marcar ele com um C, de comum, tá? Colocando a ponta de prova nesse terminal, eu vou medir para os outros dois agora, ó. Aqui eu encontrei o menor valor, foi o valor de 5 ohms, tá? Para esse outro, eu encontrei o valor de 26 ohms. O que é que a gente pode observar? O de menor resistência é a medição entre o comum e o marcha, ou run, tá? E o de valor intermediário é o valor entre o comum e o polo de partida, tá? Ou start, certo? Com essas informações, agora nós podemos fazer as ligações elétricas, tá? Vou retirar aqui o multímetro para trazer outros componentes. Esse componente que eu tenho aqui, ó, é a caixa de ligação do compressor. Basicamente, isso aqui são bornes, ó, para facilitar e eu não estar utilizando emendas, tá? Isso aqui basicamente são emendas, sendo que aqui eu tenho 3 conexões, aqui eu tenho mais 3 e aqui mais 3. E esse borne aqui não se comunica com esse, né? Esses 3 pinos, eles dão continuidade entre si. Esses 3 pinos aqui também. Ou seja, é uma emenda de 3 possibilidades, tá? Esse outro componente, eu tenho um aqui solto, para facilitar aqui para vocês, ó, esse aqui é um relé térmico. A função desse componente é, de acordo com o funcionamento do compressor, caso eu tenha um superaquecimento, esse componente ele vai estar atuando, abrindo o circuito, fazendo o desligamento, protegendo o nosso compressor. Então, ó, deixa eu reconectar ele de volta. Então, o que é que nós vamos fazer? A caixa de ligação ela deve ser conectada na lateral aqui do compressor, tá? Eu tenho também esse outro componente que é o relé de partida.
Aqui eu tenho dois modelos diferentes. Esse modelo aqui é para compressores que eu não utilizo capacitor. Tá? Qual que é a função? Ele vai curto-circuitar esses dois terminais na partida do compressor, fazendo com que o compressor ele consiga vencer a inércia, né? Ou seja, ativando a bobina auxiliar de partida para que esse compressor ele entre em funcionamento. Caso eu não utilize esse componente ou ele esteja danificado, o funcionamento esperado é que o compressor ele vibre tentando entrar em funcionamento, porém não é possível ver o compressor comprimindo, né? Ele não vai conseguir vencer a inércia, não vai conseguir comprimir o fluido refrigerante. Esse outro modelo aqui, observe que ele tem mais outro terminal. Esse daqui já é um tipo de relé de partida para fazer o uso juntamente com o capacitor de partida. Tá? Dependendo da potência do compressor, vai ser necessário o uso de capacitores de partida. Então, ó, basicamente são dois polos que eu vou conectar no marcha e no start. Tá? Lembrando que isso aqui não é padrão. Pode ser que o fabricante ele tenha definido que o marcha e o start são esses dois, ou esses dois polos. A gente conseguiu identificar por causa das medições que já foram executadas. Tá? Então vou fazer a conexão dele aqui, novamente. O comum, que é aquele lá de cima, esse pino aqui de cima, nós já identificamos, ele deve ser conectado a esse terminal aqui, ó, do relé térmico. Tá? Então, ó, o fase vai vir nesse borne, passa pelo relé térmico e ele vai ser direcionado lá para o comum. Deixa eu colocar ele primeiro aqui, senão vai ficar difícil de fazer a conexão. Conectei primeiro, ó, o comum, tá? E agora eu vou fazer a conexão do relé térmico. Fazendo a conexão do relé térmico, aí agora nós temos, ó, o comum e o relé térmico. Falta fazer a conexão dos cabos de alimentação aqui do relé, tá? Esses dois cabos aqui eu tenho respectivamente fase e neutro, que aí eu tenho a alimentação do circuito. No nosso caso aqui é uma rede de 220 volts, tá? O fase eu vou conectar no borne referente, ó, à emenda que alimenta aqui o relé térmico. Com isso o fase está chegando até o comum. O neutro eu estou utilizando nesse segundo borne aqui, ó, certo? Com isso eu vou precisar utilizar um outro cabinho aqui, ó, para fazer a conexão dele com o permanente aqui, ó, o RAM, também chamado de marcha do compressor. Então o neutro ele já está chegando direto naquele polo de menor resistência. Isso daqui basicamente é uma emenda também. Eu posso estar ligando o capacitor. Esse daqui é um capacitor eletrolítico. Ele é utilizado normalmente para partidas desses compressores, tá? E eu posso estar utilizando esse capacitor tanto nesse borne aqui, porque eu tenho a conexão do neutro, ou nesse daqui de cima, tá? O que tiver mais fácil aí para vocês. Se ele não tiver esse borne aqui de cima, você pode ligar também nesse daqui de baixo. Vai ter o mesmo funcionamento, tá? E o outro polo do capacitor eletrolítico, eu vou conectar nesse terminal aqui, que ele vai direto para o terminal de start, né? Ou seja, terminal de partida, que está aqui no canto esquerdo, que a gente já fez a medição, certo? Com isso, nós temos a ligação completa e o funcionamento perfeito aqui do compressor. Vamos colocar agora ele em funcionamento para que você possa observar a ligação correta e daqui a pouco eu simulo alguns erros aqui para vocês. Então vamos lá. Vou realizar a partida agora. A gente percebe que o compressor está bem silencioso, tá? Mas já é possível observar que ele partiu. E com o amperímetro a gente consegue verificar a corrente aqui de funcionamento desse compressor, tá? Então 1,9 amperes aí e o compressor em perfeito funcionamento, tá? É possível perceber também um pouquinho de vibração aqui, tá? O sistema está fechado. Vou desligar esse compressor e vamos simular agora alguns erros aqui de funcionamento. Vamos simular uma situação onde o capacitor
ele não está funcionando bem. Ó. Fiz a desconexão do capacitor, aí pode ser um problema de capacitor ou um problema também do relé de partida. Vamos ver como é que ele vai se comportar agora. Observe que a corrente agora ó, fica muito alta e o compressor ele não consegue partir, tá? Então aqui a gente consegue perceber um erro que pode ter sido provocado ou pelo capacitor, tá, danificado, ou pelo relé de partida. Um outro teste que você pode estar fazendo, dependendo do modelo do compressor que você tem, tá? Se for um compressorzinho de pequeno porte, você também pode estar verificando o funcionamento da seguinte forma. Vou fazer a desconexão aqui e vou ligar direto ó, o neutro no marcha, certo? Liguei direto o neutro no marcha. Retirei o capacitor do circuito e aí eu faço simplesmente um curto-circuito aqui ó, entre o marcha, tá? E o start. No momento que eu curto-circuitar, esse compressor ele tem que entrar em funcionamento, tá? Isso é válido para alguns tipos de compressores, porque dependendo do tamanho do porte do compressor, ele não funcionará sem o capacitor de partida, tá? Então vamos fazer o teste aqui rapidinho aqui para que vocês possam observar. Vou pegar aqui uma chave para me auxiliar aqui nesse teste. E eu vou fazer da seguinte forma. Vou partir ele aqui. A corrente você observa que está bem elevada. No momento que curto-circuitar, ele vai partir, ó, e a corrente ela vai diminuir sozinha, tá? E aí o compressor ele entra em perfeito funcionamento, tá? Então esse é um outro tipo de teste que você pode estar realizando no momento que você for testar os componentes desses tipos de compressores, tá? Então pessoal, é isso aí. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, curte, se inscreve no canal e logo mais nós estaremos gravando mais videoaulas para que você possa acompanhar aí e ter um perfeito aprendizado na área de refrigeração e climatização. Muito obrigado a todos.